Paz seja convosco. Amém. Louvamos, adoramos e bendizemos o santo nome do Senhor. O nome dele é glorificado, exaltado e bendito. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Estamos aqui para conhecer e aprender mais dele. Hoje estava lendo um livro e aí o escritor escrevia assim: pastor que prega apenas benefícios e prosperidade é que nem o carteiro, que quando vai entregar as cartas, ele tira as contas para você gostar mais dele, dá uma caixinha melhor. A palavra de Deus, ela tem a finalidade de nos trazer a consciência. Por mais que as pessoas, em especial no fim do ano, elas queiram receber uma palavra de vitória, 2020 é o ano da sua virada, 2020 é o ano em que você vai fazer isso, fazer aquilo, a gente sabe muito bem que não é assim. Talvez isso cole para os mais novos, mas quando a gente vai andando um pouquinho mais de tempo, a gente vê que a virada do ano ela não traz algo novo, simplesmente uma continuidade. Não é algo como se você virasse um botão e falasse assim: agora eu vou mudar. Não, agora vai mudar porque mudou o ano. Não existe isso. A mudança nossa ela é uma mudança progressiva em que ela ocorre, seja no meio do ano, seja no começo, no fim, não faz diferença nenhuma. Nós temos que sim celebrar a virada do ano, aonde você estiver, se você estiver aqui conosco, se você estiver trabalhando, onde você estiver trabalhando, separe um tempo para você agradecer a Deus por tudo que Ele concedeu. Falava com a minha filha essa semana sobre o propósito do culto da virada. Não é algo religioso, não é algo simplesmente para a gente vir aqui comer comidas diferentes. O objetivo é você agradecer pelo que Deus te concedeu e você consagrar o ano que vai se iniciar. Este é o propósito. Não é um culto a mais, não é uma religiosidade, não é algo que está no calendário da igreja, não, é uma oferta de gratidão, em que você, em vez de estar em qualquer outro lugar, você está na casa do Senhor, oferecendo a Ele gratidão e louvores. O último culto que nós tivemos foi o nosso querido Sebastião. Antes dele eu finalizei Evangelho de João capítulo 19, nós vamos iniciar João 20, o penúltimo livro de João. Quero pedir que você já comece a orar a respeito do próximo tema que nós vamos trabalhar, tá? Estou pensando em fazer um breve estudo em relação ao Sermão do Monte, mas é algo que nós precisamos estudar. Eu já fiz esse estudo a nível de escola bíblica dominical, mas já tem muitos anos, e eu acho que talvez seja interessante a gente retomar esse ensinamento, o ensinamento que traz para o cristão como ele deve agir. Nós temos que ensinar as pessoas como agir. O Sermão do Monte diz isso, as bem-aventuranças falam sobre isso. Talvez seja um tema importante e interessante para nós tratarmos aqui. Eu peço que você esteja em oração. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: a morte de Cristo traz vida aos mortos. E aí, enquanto eu estava pensando nesta abertura, eu lembrei do tema da reciclagem. Rosângela esteve viajando e ela disse que lá em São Paulo, em especial, eu estou fora um tempo, né, a gente vai lá só de férias, mas você vai lá, você vê que as pessoas elas estão muito mais ligadas com a reciclagem, em você separar os tipos de lixo para que você possa aproveitar aquilo e aquilo não ser jogado fora. A reciclagem é um tema em alta nos nossos dias. Nada se perde, tudo se aproveita. É um tema recorrente na guerra. Quando houve a Segunda Guerra, que o Japão foi vencido, a Alemanha foi vencida, aqueles países eles tiveram que reconstruir, entendeu? E muito do que eles fizeram foi uma reciclagem daquilo que já existia. Então a reciclagem ela existe. A natureza criada por Deus, ela trabalha com reciclagem. Quando os seres humanos morrem, quando os animais morrem, eles vêm, adubam a terra, e é todo um ciclo. A chuva ela cai na terra, seca, ela rega a terra e depois ela sobe de volta, todo num procedimento. Nós, da mesma maneira, estávamos mortos, e o sacrifício de Cristo vem cumprindo esta reciclagem. A morte de Cristo, o sangue dele, quando cai na terra, quando ele expira, quando ele declara que está consumado, quando ele morre,
você que estava morto, você passa a ter vida. É como se fosse uma reciclagem. O verso que ficou do último culto foi João 19:41, que diz: no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém havia sido sepultado. E nós trabalhamos no último culto sobre esse tema de morte e vida, no mesmo lugar, em que quando há uma morte, também há uma vida. E não é um conceito espírita, não é um conceito budista, é um conceito da vida. Uma vida nasce e uma outra morre, e a gente vê isso muito na natureza. Esses símbolos de morte, de túmulo e também de jardim, nós vimos no último culto, e nós temos uma dificuldade tremenda em nós nos desapegarmos da vida daqui. Jesus Cristo, ele não fez questão da sua vida. Quando a gente vê os estudos de Paulo falava assim: eu não sei se é melhor eu morrer ou ficar vivo. Se eu morrer, eu vou encontrar com o Senhor e é ótimo. Mas se eu estou vivo, eu estou trabalhando por Ele, que também é bom. E Paulo não tinha apego nessa vida. Eu sei estar rico, eu sei estar pobre, eu sei ter comida na mesa, sei não ter comida na mesa. E os grandes dilemas da nossa vida hoje são exatamente esses: não conseguir nos desapegar desta vida. E quando não nos desapegamos desta vida, nós sofremos, porque nós não sabemos em que lado nós vamos. É como se fosse um cabo de guerra. Nós não sabemos se a gente vive uma vida espiritual ou se vivemos uma vida carnal. Estamos passando por um período de festas, daqui a pouco nós vamos entrar no carnaval. Daqui a alguns meses nós vamos entrar no carnaval. E ali as pessoas, elas vão soltar a sua carne. E ali você vai ver que a pessoa não tem nada de espiritual. Talvez ela não coma carne num dia, mas ela entra numa devassidão tremenda durante outros dias. Será que a nossa vida são simplesmente mandamentos e ordenanças? Ou nós servimos ao nosso Deus, ou servimos aos deleites e prazeres da nossa carne? E é uma decisão que você vai ter que tomar individualmente. E é o ponto central do Evangelho. Por isso que esse tema, ele sempre é recorrente. Você precisa decidir o que você quer. Eu quero servir a Cristo ou não servir a Cristo. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou assim: pastor, tem culto normal? Eu falei: tem, ué. Quando que o culto é anormal, né? Não, eu estou aí. Tá nada. As pessoas, elas se apegam às coisas da carne, ocupações. Quando abrimos mão da satisfação terrena, não só contemplaremos melhor a vida eterna. Quando você começa a se desapegar dessas coisas, não é deixar de viver, não é deixar de sair, não é deixar de viajar, não é nada disso. Quando você deixa de priorizar estas coisas, você começa a olhar para a vida eterna de uma maneira mais clara. Você não dá tanto valor para as coisas da terra. E uma coisa importante também acontece: outras pessoas te seguem. E aí você completa, você cumpre o papel de Deus para a sua vida. As pessoas, elas têm que olhar para a sua vida e ver: é muito bom ser cristão. É importante, é interessante. Porque se as pessoas não conseguem ver Cristo no seu agir, no seu falar, para que ser cristão? E isso vale para mim, vale para você, vale para uma idade maior, uma idade menor, vale para todas as idades. O tema da palavra de hoje: seu Jesus está vivo ou morto? O meu Jesus, eu estando na igreja, ele pode estar morto? Pode. Depende de você. Porque Deus é Espírito. Ele está sentado à destra do Pai. Para ele ser vivo na sua vida, você tem que viver como ele viveu. Se você não reflete Jesus Cristo, o seu Jesus está morto. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versos 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus:
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça, agradecemos por mais esse capítulo que nós iniciamos, o penúltimo do Evangelho de João, uma longa jornada, Senhor, em que o Senhor tem nos abençoado com conhecimento. Queremos pedir mais uma vez nesta noite que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento, que nós possamos, Pai querido, ser edificados no conhecimento do Senhor, que nós possamos ser moldados à sua imagem e semelhança, que o Senhor traga uma mensagem ao nosso coração e nos dê direção, Senhor. Eu peço, Pai, mais uma vez que o Senhor me conceda a graça de poder transmitir a Tua palavra, que eu possa, Pai querido, ser um instrumento fiel, e que apenas o que procede do Senhor seja declarado, Pai. Consagremos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 20, ele é claramente delimitado em seu começo, e ele começa falando no primeiro dia da semana. O evangelista João, ele quer deixar bem claro que o foco não é mais a Páscoa antiga, o foco é a nova Páscoa. O sexto dia culminou na finalização por Jesus do projeto criador de Deus. A criação começou lá no Jardim do Éden, e ela acabou no está consumado. Quando Jesus Cristo falou está consumado, morreu, a obra de Deus, ela se finda. E agora se inicia uma nova obra nos homens. Homens que vão ter o seu espírito renovado, ressuscitado junto com Ele. O primeiro dia começa com a cena de um caráter nupcial, e nós falamos no último culto. A cena do sepultamento de Cristo não tem nada a ver com morte, tem a ver com casamento, com núpcias. E nós, na semana passada, na semana retrasada, nós falamos que não eram panos normais, mas eram lençóis de linho, que eram os mesmos usados no matrimônio. As especiarias que foram usadas no corpo de Cristo por Nicodemos e por José de Arimateia não eram o normalmente utilizado, mas eram os utilizados para adornar o leito nupcial. Então essa cena é uma cena nupcial. Nós vemos a figura de Maria Madalena aparecendo, e ela representa, como nós já falamos, a comunidade, representa a minha vida, a sua vida, a nossa igreja, as igrejas cristãs ao redor do mundo, ao redor das eras, em busca do amado. Nós vimos aqui na casa do Senhor para buscar o amado das nossas almas. Nós vemos aqui para adorar ao Senhor, para louvar o Teu santo nome. Nós, com as nossas vozes ainda meio confusas, ainda meio bagunçadas, mas nós estamos aqui adorando ao Senhor. É a busca da comunidade em relação a Deus. O que Maria Madalena vai fazer a partir do verso 1 é exatamente isso. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 21, que diz:
no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida. E nesse pequeno versículo há muitas informações. Primeira coisa, primeiro dia da semana, a gente vê a importância deste dia, muito mais do que o dia dos judeus, mas o dia da ressurreição, e é o nosso domingo. O primeiro dia da semana não é segunda, o primeiro dia da semana é domingo. É o dia em que tudo acontece. O primeiro dia de trabalho é outra coisa, é segunda-feira. Mas o domingo é o dia em que nós reconhecemos a grandeza de Deus, reconhecemos a sua soberania, tudo o que Ele fez em nós. E esse texto começa falando no primeiro dia da semana, uma pessoa. Interessante que se você olhar em Mateus, você vai ver que falam de mais pessoas, Marcos, Lucas. Mas o objetivo de João aqui não é ser fiel ao número de pessoas que haviam, e sim a referência de Maria Madalena, que era aquele símbolo de pecado, aquele símbolo de perdão, o símbolo da comunidade, o meu símbolo e seu símbolo, em que eu e você apresentamos ao Senhor, nos apresentamos como pecadores, e Ele nos redime, e Ele nos aceita. Mas por que Maria Madalena? 1 Coríntios 1, 27, se você quiser abrir, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Por que Deus escolhe Maria Madalena? O testemunho das mulheres não era aceito. As mulheres naquela época, diferente do que se entendia corretamente nas Escrituras, eram tratadas como nada. Será que Deus aqui está iniciando o feminismo? Será que Deus aqui está falando do empoderamento feminino? Não. Ele está mostrando que Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que são sábios. 1 Coríntios 1, 27 diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Por que Ele te escolheu? Para que as pessoas olhem para você e falem assim: o Sebastião, que era o sacerdote lá, não é possível. 27. Deu 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Tá? Entenda que Ele escolhe você que vivia numa vida degradada, exatamente para que as pessoas sejam confundidas. Você que vivia daquele jeito, por isso que Ele escolheu Maria Madalena. Enquanto era esperado que fosse dada uma continuidade, em João 19:31, ele vem falando sobre aquela preparação, sobre o dia importante. João, ele não se preocupa com mais nada, mas ele vai falar do primeiro dia da semana. Não importa mais a Páscoa dos judeus, não importa mais a religiosidade. E se você olhar as mídias sociais hoje, você vai ver muito candelabro, muitas pessoas falando em hebraico, e usando termos, chamando Jesus de Yeshua HaMashiach, e é esse o nome de Jesus, o Messias. Mas para que isso? Para que você precisa de símbolos judeus? Você precisa de candelabros, se o rei rasgou o véu e não tem mais nenhuma dificuldade de você entrar na presença dele? João não está preocupado com Páscoa judaica mais. Ele está preocupado com a nova Páscoa. Terminada a criação e preparada a Páscoa, começa sem interrupção um novo ciclo. O que importa agora é a nova criação, é a nova comunidade, é a nova Jerusalém. Uma Páscoa definitiva. Não uma Páscoa de sacrifícios, mas uma Páscoa de deleites. Uma Páscoa de entrega, uma Páscoa de mortificação espontânea. O evangelista deixa de lado os acontecimentos do dia solene para frisar que o tempo messiânico segue imediatamente a morte de Jesus, e nós vivemos o reino de Deus. O reino de Deus é hoje. Vai haver um tempo especial na presença dele, sim, mas o reino de Deus é hoje. É hoje que você tem que ser cristão. É hoje que você tem que pregar o evangelho. É hoje que você tem que viver o cristianismo. É hoje que você tem que dar exemplo. Eu gosto muito de conversar com a Naldinha. A Naldinha, ela começa a contar as histórias do papai dela, e eu fico contente.
É gostoso ouvir história de um cristão de antigamente, que já se foi, já está com o Senhor, em que vivia isso, em que não tinha preocupação se era batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, ele queria que tivesse a comunhão. E é muito interessante conversar com ela, conversar das histórias, que ela foi uma pessoa que nasceu lá na cristã, eu não tive esse privilégio. E ela conta as histórias do papai dela, e isso é muito legal. E isso é algo que você pode viver hoje. Casais novos como Felipe e Rayane, Ingrid e o Alice, podem viver isso com Helena, podem viver isso com Pedro, podem viver isso com a Júlia. E você viver isso e começar a ensinar. E você começar a viver essas coisas, de você começar a contar história, e você deixar de lado as coisas do mundo, e começar a viver as coisas de Deus. E talvez daqui a 60, 70 anos, vocês tenham histórias como a Naldinha conta para mim. Olha, o meu papai falava isso, a minha mãe fazia isso. Não lutas e dificuldades, mas as coisas abençoadas. O último dia que Jesus Cristo esteve na cruz, agora serve como o primeiro dia de um novo tempo. É um novo tempo. Não porque vai virar o ano, mas porque Jesus Cristo, Ele vive em você. É um novo tempo. Quando fala de madrugada, o objetivo é, Maria Madalena saiu de madrugada, mas ela chegou lá no raiar do dia. E se você tiver o desejo, experimenta ficar um dia, ou coloca para acordar mais cedo, e você vai ver aquele céu escuro, ele vai mudando de cor. Ele vai ficando mais alaranjado, mais clarinho, você começa a ver o brilho. Por que Maria Madalena foi de madrugada e começa a raiar o dia? Porque é um novo tempo. É um novo tempo. O nascimento, o renascimento de Cristo, a ressurreição de Cristo é um novo tempo, como o nascer do sol. Estava lá com a Helena mostrando, ontem eu estava sentado com a Rosângela lá na porta de casa, coloquei umas cadeiras lá, ela olhou lá a primeira estrela, que coisa bonita. Eu mostrava para a Helena, a gente brincava, a estrela, e ela escondia o rosto. A gente tem que viver isso. Maria vai ao sepulcro, mas ela vai com uma falsa concepção de morte. Ela não consegue ver a luz, ela só consegue ver as trevas. O foco dela não está na ressurreição de Cristo, o foco dela está na morte. Esse texto faz muita alusão a Cantares. Cantares 3:1 fala muito sobre isso, sobre a busca da noiva pelo noivo. A busca incessante, incansável. Essa mulher, ela sai de madrugada para buscar o seu amado. Maria, porém, ela não está buscando o amado vivo, ela está buscando o amado morto. Ela acha que a morte venceu. Ela vai ao sepulcro e não se fala que ela levou nada. Ela não levou nenhuma especiaria, não levou coisa nenhuma. A comunidade se esqueceu da recomendação de Jesus lá em João 12:7, que falava da preparação, da alegria, quando há a quebra do cântaro, aquele cheiro que inundou o ambiente, e as pessoas começam a criticar. Ali estava se preparando, e o povo esqueceu. O povo não consegue. A gente às vezes olha para as nossas outras dificuldades e nós não conseguimos olhar que o sol está raiando. A fé na vida, aí simbolizada pelo perfume, está ausente, seja de Maria e nos discípulos que nós vamos ver. Quando ela chegou, a única coisa que ela viu foi a pedra tirada. Ela não olhou para dentro. Às vezes a gente passa por momentos da nossa vida em que a gente não para olhar. É tudo muito rápido. A gente não aproveita os momentos. Tive 15 dias mais ou menos sem a Rosângela e sem a Luísa. Como fica vazia a casa? E aí eu olhava para os lugares onde eu as via, entendeu? E não estava lá. Mas a luz vem chegando. Quando elas chegaram, eu já apavorei a minha filha um monte. Entendeu? Que alegria apavorar ela. Entendeu? Eu gosto de ficar mexendo com a minha filha. A pedra posta teria sido o selo da morte definitiva, mas ela esqueceu que a morte não interrompe a vida de Jesus. A morte não é o seu fim.
Se algum dia você vier a falecer antes de Cristo voltar, a vida não acabou para você. Nós vamos ficar tristes. É normal do ser humano. Mas você tem que entender que a morte não é o fim para nós. A morte é o começo. É uma nova vida ao lado do nosso Senhor. João 20, verso 2. Correu então e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: retiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Ela nem olhou para dentro, mas o entendimento dela é: tiraram a pedra, retiraram o Senhor e levaram para outro lugar. A reação de Maria de alarme vai avisar os seus discípulos. Entenda que o roubo de túmulos naquela época era comum. As pessoas roubavam, abriam túmulos. E aí o imperador da época, o imperador Cláudio, o que ele faz? Ele decreta uma lei. Todo aquele que for pego abrindo um túmulo, roubando alguma coisa dos túmulos, ou pelo menos mexendo a pedra, tem que ser morto. Porque lá dentro haviam, dependendo dos túmulos, haviam coisas caras. A gente vê, por exemplo, dentro do enterro dos egípcios, eles enterravam até as familiares lá dentro. As pessoas morriam porque eles entendiam num pós-vida, num pós-morte. Mas as pessoas gostavam de deixar bens dentro. Hoje ainda se roubam sepulturas porque vai querer roubar dente de ouro. Hoje nem tanto, mas tinha-se mais. Então quando Maria vê aquilo, ela fala: roubaram. A menção do sepulcro da pedra do discípulo amigo de Jesus relaciona esse episódio com o de Lázaro. Lembra de Lázaro? Lázaro, Jesus Cristo, ele estava longe, recebeu a notícia que seu amigo estava doente, ele foi lá, chegou lá, ele estava morto, ele chora com os que choram, e aí ele para perante o túmulo e fala: afasta a pedra. E ele fala: Lázaro, vem para fora. E aquele homem sai todo enfaixado, sai inclusive com o pano que tinha sido colocado, enrolado na cabeça, e ele fala: desatai-o. Em vez de anunciar que estava tirada a pedra, Maria anuncia que o levaram o Senhor. Aquilo que era sinal de vida, ela interpreta como sinal de morte. Quantas vezes você olha para os sinais de Deus na sua vida e você interpreta como fim? Acabou, não vai dar mais. Para ela, Jesus é o Senhor, mas um Senhor impotente. Por isso que é o título. O seu Jesus, ele é vivo ou é morto? O autor da vida, ele está vivo ou ele está morto? Será que a sua cruz, ela tem um Cristo grudado nela ainda? Aquilo que era um sinal de vida, ela interpreta como um sinal de morte. Para ela, Jesus é o Senhor, mas um Senhor onipotente, e que está à mercê do que queriam fazer com ele. Retiraram alguém, terceiros, homens foram lá e fizeram algo com o nosso Senhor. Um Senhor que em todo momento, em todo o andar do Evangelho, em toda a crucificação, todo o julgamento, em nenhum momento ele foi forçado a nada, mas ele sempre tomava a frente. E ela estava acompanhando, mas aqui quando ela vê, ela fala assim: homens roubaram, homens retiraram. O plural que ela usa, não sabemos, mostra como estava a comunidade. A comunidade estava desorientada, essas trevas representam desorientação. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra é luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Essas pessoas não têm luz. Elas tinham Jesus longe. Talvez você tenha um Jesus longe de você. E eu insisto, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. E eu bato na tecla, e precisa ler. Por quê? Senão você fica desorientado. Quando as trevas chegam, e as trevas chegam, você não sabe o que fazer. O meu casamento acabou. O meu filho acabou. Eu não vou ter mais nenhum tipo de salvação. Eu vou perder o emprego, eu vou perder uma casa, eu vou morrer de fome, Você fica desesperado, simplesmente porque você não conhece a palavra. As trevas em João 21 eram, portanto, reflexo da situação de desamparo em que a comunidade se sentia pela morte de Jesus. Por isso que Maria Madalena reflete a comunidade. Ela está perdida, ela está desamparada, ela não consegue entender
a morte e a ressurreição de Cristo. João capítulo 20, versos 3 e 4. João 20, versos 3 e 4. Saiu então Pedro com outro discípulo, ouviu o recado e saiu correndo, e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Por que ele chegou mais depressa? Eu não sei. Não sei se ele era mais novo, não sei se ele estava mais em forma, se ele ia na academia. O que interessa é, os dois saíram juntos, Pedro chegou depois e João chegou antes. Essa palavra sepulcro, nesse início do capítulo 20, ele é mencionado pelo menos 9 vezes. Porque o foco do povo não é ressurreição, não é vida, é morte. As pessoas, elas estão desesperadas. As igrejas, apesar de fazerem culto da virada, as pessoas, apesar de estarem nesse clima de festividade, elas estão desorientadas, elas não sabem o que fazer. Você pode usar branco, amarelo, não tem problema nenhum, verde, azul, mas as pessoas, elas estão tão desesperadas que elas precisam colocar uma peça de roupa branca no corpo, porque se não colocar, o ano não vai ser bom. Ah, eu não coloquei isso, não coloquei aquilo outro. Você pode usar, não tem problema, pode usar branco, branco é uma cor bonita. Você quer usar amarelo, quer usar verde, usa a cor que você quiser, mas não mistifica isso, porque não tem nada a ver. Não há nada que você possa fazer misticamente aqui que vá alterar o seu ano de 2020, a não ser se dedicar ao Senhor. A não ser se dedicar ao Senhor. Jesus morto é o que domina na comunidade. Não se recorda que o sepulcro está no lugar de vida. Esse sepulcro está num jardim. As pessoas não conseguem ver as flores, não conseguem ver os pássaros, a grama verde, só conseguem ver a morte. Ambos os discípulos têm a mesma reação diante da notícia que lhes dá Maria. Dirige-se ao sepulcro, os dois correm juntos, mostrando sua ligação com Jesus e seu interesse pelo ocorrido, mas tanto Maria Madalena como os discípulos João e Pedro, eles estão com a fé desse tamanho, pequenininha, porque eles não buscam um Jesus vivo. Pedro podia ter olhado para Maria Madalena: Maria, se cumpriu as Escrituras, o que aconteceu foi que ele ressuscitou, vamos nos alegrar, o nosso mestre está chegando, chama os outros discípulos, vamos festejar. Não, saíram desesperados. Fé pequenininha, mas a palavra de Deus diz que a fé, mesmo pequenininha, ela tem efeito. Mateus 17, 20. Pastor, a minha fé está tão pequena, eu não sei mais como lidar com as situações. Mateus 17, 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Se você for lá na feira do Guará ou qualquer outro lugar, você fala assim: posso ver um grão de mostarda? Ele vai te mostrar o tamanho que é a semente. E ele fala: se você tiver uma fé desse tamanho, você vai olhar para um monte e falar: sai daqui, e vai para lá. Você entende a autoridade que está sobre a sua vida? Não é para você sair mandando um monte andar, não é isso. Não entendeu? Você entende a autoridade que está sobre a sua vida? Da oração, da dedicação, dos enfermos à sua volta, e você falar assim: eu vou orar por você, eu vou orar pela sua cura. Se Deus vai curar ou não, não importa. Você exercita a sua fé, porque você é apenas um instrumento. Se Deus vai fazer ou não, é com Ele. O Espírito de Deus muitas vezes opera em nossas vidas de uma maneira secreta. Dessa semente, por fim, fluiu uma fé verdadeira e sincera, a qual, deixando o sepulcro, ascendeu a glória celestial de Cristo até chegar aos nossos tempos. 11 homens assustados, um que entregou o seu próprio Senhor. E aí este evangelho, através do sacrifício, através do sangue sendo derramado, através da dedicação, faz com que hoje
mais de 2000 anos depois, você esteja aqui podendo ouvir a mesma palavra do que aconteceu lá atrás. Porque pessoas imbuídas de uma fé, alimentadas através da morte do Salvador, fizeram o quê? Se colocaram à disposição. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode ganhar o mundo. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, essa Brasília nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. O governo nunca vai ser o mesmo. Os ladrões nunca mais vão ser o mesmo. Tem uma música que eu gosto muito que a gente canta. Faz tempo que a gente não canta. Em que fala que quando o evangelho foi pregado, em especial na época do avivamento lá na Inglaterra, os estádios de futebol estavam vazios. A Copa foi agora aí do Brasil, lá todo mundo desesperado, e o Flamengo, e aí vai para o Mundial, vazio, ninguém. Os bares, a gente olha o bar cheio, ninguém. E as igrejas lotadas. Por quê? O Espírito de Deus andando na igreja. Porque homens e mulheres se colocam à disposição dele. Homens e mulheres que acordam cedo e vão orar, vão buscar a face do Senhor. Olham para esse raiar do dia e falam assim: eu vou ser a luz nova dentro dessas trevas. Aonde eu estiver, aonde eu trabalho, na minha família. Ano novo está aí, eu vou ser luz naquele meio. Tem familiares que não são crentes, vai estar tendo funk, tem o pagode. Eu sou luz. Eu vou ser luz nesse lugar. João 20, verso 5. João 25. Inclinando-se, viu os lençóis no chão, mas não entrou. João não entrou. Maria Madalena nem olhou. João colocou a cara para dentro e viu os lençóis no chão, mas ele não entrou. Por que João não entrou? Ele ficou com medo? Fantasma? Gasparzinho? Bicho? Os lençóis, eles são um símbolo da convicção da ressurreição de Cristo. Porque não era provável que, se tivesse tido um roubo, as pessoas iam roubar o corpo de Jesus pelado. Iam deixar a roupa lá, que era o caro. Então não era roubo. Aquilo era um sinal de ressurreição de vida. Pedro via e não conseguia enxergar. Porque o foco dele estava no momento. Estava apenas naquele lugar. Tira o foco do que você está passando. E olha além. Olha por cima. O discípulo vê postos os lençóis como lençóis do leito nupcial. Esse texto faz alusão com o texto de Lázaro. Jesus manda tirar a pedra, desatar o Lázaro para deixá-lo ir. Aqui a pedra já estava tirada e os lençóis não prendem Jesus. Lázaro foi preso. Jesus não foi preso. O que aconteceu provavelmente é que o corpo de Cristo, ele passou pelo pano e os panos eles ficaram ali. O discípulo não entra no sepulcro, mas não fará. Não entra. Por que ele não entra? Porque havia alguém para ser redimido. Pedro havia rejeitado Deus, rejeitado Jesus Cristo. Ele devia estar com aquele gosto amargo na boca. Quando João espera, ele está falando assim: eu reconheço que você merece uma segunda chance. Eu vou dar a você a primazia. Tanto que quando Pedro chega, nós vamos ver no próximo versículo, ele já entra direto. Mas João faz o quê? Ele espera. A atitude de João esperar é uma atitude de mortificação da sua carne, em que ele abre mão do privilégio em detrimento do seu irmão. Ele está falando assim: eu reconheço, Pedro, que você também é discípulo. Eu, por mais vontade que eu tenha, tanto que ele correu mais depressa, chegou antes, por mais que eu tenha vontade de entrar, eu vou esperar. E ele espera Pedro. Ele está agindo com amor. João 20, versos 6 e 7. Evangelho de João, capítulo 20, versos 6 e 7. Chega então Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados.
e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis de linho no chão, mas enrolado num lugar à parte. Algo aconteceu de diferente. Os lençóis estavam no chão, mas o lenço, que não era um lenço que estava em volta do rosto de Jesus, como estava de Lázaro, mas estava só sobre a cabeça dele. Não estava ali. É como se alguém tivesse levantado, pegado o lenço e dobrado e colocado num lugar diferente. Pedro pode ter chegado em segundo, mas fiel à sua natureza não se detém para olhar, mas entra imediatamente no sepulcro. Ele cujo compromisso feito a Jesus, lembra? Eu vou com você até a morte. Foi frustrado lá junto com o sumo sacerdote quando ele negou a Cristo. Agora ele começa a entender as coisas de uma maneira diferente. Dentro do sepulcro ele viu o que João viu, os lençóis, mas ele vê algo a mais. Esse lenço que está dobrado à parte. Por que o lenço está dobrado à parte? É uma coisa interessante. Ao indicar que o lenço estivera sobre a cabeça, em vez de envolvê-la, torna a caracterizar que aquele pano não está lá mais para prender Jesus, mas é um símbolo da ressurreição. Jesus não precisa mais dele. Quando você não precisa mais de uma coisa, você faz o quê? Arruma e deixa para a próxima utilização. Quando chegar a época de frio em Brasília, não tem, né? Mas a época de frio em Brasília, você tira as roupas de frio. Quando começar a esquentar, o que você faz? Você dobra e guarda para a próxima extensão que você vai precisar. É o que Jesus fez. Só que Jesus não vai mais precisar daquele lenço. E por isso que ele colocou num lugar à parte. O que aparece mais claro é o contraste com a ressurreição de Lázaro. Ele saiu do túmulo usando sua mortalha com roupas fúnebres adicionais enroladas na cabeça. Jesus Cristo não. E aí tem uma coisa que não está nas escrituras, mas que está dentro da cultura judaica. Por que esse lenço estava à parte? Dentro do costume judaico tem uma coisa interessante. Se eu vou visitar algum de vocês e eu quero voltar e eu sou judeu, eu deixo algo na tua casa de propósito, para que eu tenha um motivo para eu voltar. É uma forma judaica de dizer, eu gostei de como eu fui recebido. Eu tenho algo a fazer a mais. Então Jesus Cristo faz o quê? Ele dobra o lenço, coloca a parte. Talvez que para nós, como cristãos ocidentais do ano de 2000, a gente não entenda isso, mas judeu entende. Ele fala, Jesus veio, morreu, mas ele vai voltar. O grande símbolo dessa história, Jesus ele vai voltar. O meu Jesus, o seu Jesus, ele não está morto, ele está vivo. E ele vai voltar por sua causa. E ele não vai voltar por causa dos bichos. A gente vê esse movimento dos animais em alta, e eu não tenho nada contra, é bíblico você cuidar dos bichinhos, entendeu? Tanto que quando eu quero brincar com o cachorro, eu vou lá na casa do irmão Cláudio, eu brinco com o cachorro dele, mas eu não quero para mim não. Eu vou lá, brinco com o cachorro dele, e mexo, empurro, e brinco tal, mas a obrigação de cuidar é de quem? É deles, não é minha. Mas hoje está aquele movimento. Eu tenho uma casa de repouso lá, em que eu sei conseguir resgatar 20 pitbulls, e eu gasto 2, 3, 5, 10 mil reais. E as pessoas? Jesus não vai voltar para os pitbulls. Jesus não vai voltar para a costa brasileira que foi suja de petróleo. Ele não vai voltar para isso. Ele vai voltar por sua causa. É por isso que o lenço ele foi colocado de lado, para que você possa ter esperança. Uma coisa que o mundo não tem hoje. Quando você se encontrar em dificuldade, o seu coração ficar atribulado, você lembra, o lenço não está junto, o lenço está separado. Eu tenho vida em abundância. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor, Pai querido, nos revela que a sua vinda não foi em vão. O Senhor nos mostra, Pai querido, que todo o sacrifício que foi feito pelo Senhor na cruz do Calvário não foi em vão. A partir do teu sacrifício eu tenho vida. Nós temos vida. Nós como igreja, nós como corpo, nós temos vida. Mesmo que a nossa vida não seja abundante em bens materiais,
Mesmo que muitas vezes nós contemplemos, Pai, as pessoas com muito mais bens que nós, uma condição financeira muito superior à nossa, eles não têm o que nós temos. A joia preciosa, a promessa do Deus Altíssimo, que Ele vai voltar, que Ele vai vir me tomar, Ele vai me pegar pela mão, e que eu vou poder viver o resto da minha vida na eternidade ao seu lado, sem pranto, sem choro e sem ranger de dentes, Pai. Não sei o que vem nesse ano de 2020, Senhor, mas eu sei que esse ano de 2019 o Senhor nos livrou de muitas lutas e muitas dificuldades, e por isso nós somos gratos ao Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.